Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira, plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia em que a liturgia celebra São João Paulo II, nós temos como mensagem central, nesta Santa Missa, neste sacrifício eucarístico, o investimento de Deus em nós. Deus espera e Ele investe na nossa salvação. Mesmo que essa salvação pareça estar abalada por nossa esterilidade, como daquela figueira que nós vimos no Evangelho. Mas hoje nós vamos começar a nossa reflexão pela primeira leitura. O versículo 15, São Paulo, nesta carta aos Efésios, diz o seguinte: motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo, até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Aqui nós já percebemos que nós, enquanto cristãos, nós que queremos sair da esterilidade para produzirmos frutos, que nós só conseguimos ser plenamente homens e mulheres, segundo o coração de Deus, se nos empenharmos em conhecê-lo e deixar que Ele nos conheça. Conhecer e ser conhecido é o segredo na caminhada para a plenitude em Deus. Conhecer e ser conhecido. Essa abertura do nosso coração a Deus é a nossa correspondência ao amor dele por nós, ao investimento dele em nós. Essa dinâmica de conhecer e deixar que ele nos conheça é um exercício espiritual que nós podemos fazer todos os dias e que nós fazemos agora nessa Santa Missa também, abrindo o nosso coração. Por excelência, essa dinâmica, esse exercício espiritual que Deus nos convida nesta liturgia se dá na oração, na abertura do nosso coração. Santa Missa é oração, mas também as outras orações que você faz ao longo do dia. A oração é o lugar do grande investimento de Deus em nós. Se Deus investe em nós, a nossa oração é a nossa correspondência a este investimento dele em relação a nós. A oração, rezar, nunca é perda. Rezar é sempre ganho, porque é investimento de Deus. Por isso que no Salmo nós vimos aquele refrão que foi cantado: que alegria
quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir com alegria à casa do Senhor é a manifestação desse coração que sobe o monte, que procura Deus, que se abre a ser moldado por Ele, a ser direcionado por Ele, que se abre, na verdade, a escutar as suas direções. Oração é o lugar do investimento de Deus em nós. Ele não desiste de nós, ainda que não estejamos produzindo muitos frutos. Deus não desiste e isso é causa de alegria para nós. Vimos essa mensagem da primeira leitura. Oração como investimento de Deus em nós a caminho da plenitude. Para que nós queremos ir à casa do Senhor, como rezamos e cantamos neste salmo? Para sermos moldados por Ele. O Evangelho, um pequeno versículo, chama a nossa atenção e mostra este investimento de Deus em nós. Quando fala dessa figueira que representa Israel, representa a igreja, representa o povo de Deus, representa você, representa cada um de nós. Talvez até aqui você não tenha produzido muitos frutos, seja uma figueira estéril, mas Deus ele não desiste, Ele investe, Ele cava, rega com um pouquinho de água, põe adubo e Ele espera que você cresça, espera que você produza os frutos de conversão. Então, se Deus ele investe em nós e a oração é o lugar por excelência desse investimento, mas não é um investimento meu em Deus, é o investimento de Deus em mim. Ele espera frutos de conversão, frutos de mudança de vida. E é assim que nós queremos caminhar. O versículo é o seguinte: vou cavar em volta dela e colocar adubo. Aquela figueira que poderia ser cortada já ali de início, Deus investe nela. Cava em volta, rega, espera que produza frutos. E se Ele cuida, é porque Ele sabe que você é capaz de produzir frutos nele, que você é capaz de ser pleno nele. Se Ele cuida, é porque Ele sabe que você pode. Se Ele cuida, é porque Ele confia naquilo que você pode ser diante dEle. Deus espera e investe em nós. Ele põe adubo, cuida, rega e espera os frutos. O grande fruto que nós podemos entregar a Deus nessa manhã, neste dia em que celebramos São João Paulo II, cuja relíquia está aqui do lado, nós vemos presente. Nós podemos, ouvindo as palavras de Jesus, mas também o direcionamento deste santo padre, santo papa, um santo dos nossos tempos, que nos convida a não termos medo de mudarmos de vida. O grande fruto é a conversão do nosso coração, é um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Envia, Senhor, Teu Espírito sobre nós, este investimento para a nossa mudança de vida, para a nossa conversão, se dá na ação do Espírito. Peçamos ao Senhor, encerrando essa homilia, abra o seu coração em oração, a sua resposta a Deus, que investe em você na oração, que investe em você nesta Santa Missa, pedindo ao Senhor a graça de um coração convertido, um coração que não tem medo de se lançar na vontade de Deus, um coração que não tem medo de se deixar moldar por Ele. cançãonovaplay.com. Assine já!